Olá, queridos alunos, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Esse vídeo de hoje foi feito para tirar uma dúvida que muitos alunos sempre mandam mensagenzinha para mim perguntando: professora, quando eu devo utilizar o onde e quando eu devo utilizar o aonde? E outra pergunta, será que existem duas palavras diferentes? Será que existe a palavra onde e será que existe uma outra palavra chamada aonde? Essa é uma curiosidade do uso de onde e aonde que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Peço que se você gostar, curta. Se você não gostar, puder curtir também, curte aí para ajudar, tá bom? Compartilha com seus amigos, todos aqueles que estão aí empenhados em estudar para português para concursos e vestibulares. Eu sou a professora Andresa Bello. Vamos aprender hoje sobre o uso do onde e o aonde? Bem, geralmente as pessoas têm dúvidas quanto ao uso desses termos, mas na verdade nós não temos duas palavras diferentes, nós temos apenas uma palavra, ou seja, trata-se, vou pegar aqui a canetinha, ó, trata-se de um único relativo. Que relativo é esse? É o relativo onde, então se trata de uma única palavra, não existe duas palavras diferentes, é a mesma palavra, uma única palavra que é onde. Aonde nada mais é do que o relativo onde acrescido de uma preposição. Então presta bastante atenção. Quando nós temos ali, né, o aonde, nós nada mais temos ali do que o relativo onde acrescido de uma preposição. Quando que eu vou poder acrescentar a palavra onde à preposição a? Bem, a gente vai ver aqui os verbos ali que são verbos transitivos e transitivos indiretos. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ler aqui o nosso texto, olha só. Dessa forma, deve haver algo na oração adjetiva, ou em qualquer oração, né? Eu dei o exemplo aqui da oração adjetiva, né? Ou em qualquer oração, na sua frase, que justifique o uso da preposição. Eu não posso utilizar essa junção ali da preposição a palavra onde, né, ao pronome relativo onde, de maneira ali arbitrária, de qualquer forma. Eu só posso utilizar em situações que exija a presença da preposição. Como, por exemplo, nós temos aqui o verbo transitivo e indireto. Só relembrando, os verbos eles podem ser de três categorias diferentes. O verbo ele pode ser um verbo de ligação, que tem ali a função de ligar um predicativo do sujeito ao sujeito, como o próprio nome já diz, ele liga, né, uma característica do sujeito ao sujeito, e ele pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que não vai pedir complemento, ou seja, ele por si só tem toda a informação suficiente para que a pessoa que estiver escutando ou lendo a informação compreenda o que o falante, né, ou o escritor deseja de falar, né, para a pessoa. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim: Gabriela nasceu. O verbo nascer, nessa situação, ele é classificado como um verbo intransitivo, porque eu não preciso dizer mais nada. A minha frase pode ser encerrada com o sujeito e o verbo intransitivo, Gabriela nasceu. Quem nasce, nasce. Um outro exemplo, o verbo morrer. Gabriela morreu. Quem morre, morre. Você não pergunta morre o quê, né? Enfim, não existe ali um complemento. Geralmente o que aparece depois do verbo ali intransitivo é o adjunto adverbial, indicando de repente ali um tempo, uma circunstância de tempo, uma circunstância de modo, né? Uma circunstância de lugar e por aí vai. Já o verbo transitivo, ele possui três classificações diferentes. O verbo transitivo é aquele que precisa transitar para outro termo dentro da oração para que você possa compreender o sentido dele completo. E esse verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto, quando ele transita diretamente para esse termo da oração, sem a presença obrigatória da preposição. Ele pode ser transitivo indireto, quando ele transita para outro termo da oração, mas tem ali a presença obrigatória da preposição. E ele pode ainda, né, ser ali um verbo transitivo direto e indireto. O que é um verbo transitivo direto e indireto? Quando ele transita ao mesmo tempo para um complemento diretamente, sem a presença obrigatória da preposição, e para outro complemento com a presença obrigatória da preposição. Um exemplo de verbo transitivo direto
nós temos aqui o verbo vender. Se eu chego pra você e falo assim, ó, eu vendo, você vai falar, a professora Andressa ficou louca, porque quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Eu não posso simplesmente chegar pra você e falar, eu vendo, porque a pessoa não vai saber o que eu vendo e também automaticamente não vai querer comprar, né? Então eu tenho que falar, eu vendo, quem vende, vende alguma coisa, vende o quê? Eu vendo perfumes. Se você reparar, o verbo vender, ele transita para o seu complemento perfume sem a presença obrigatória da preposição. Agora, vou dar um outro exemplo, um verbo transitivo, mas um verbo transitivo indireto, aquele que precisa da presença obrigatória da preposição. Nós temos ali o verbo precisar. Eu sempre uso esse exemplo, né, o verbo precisar, porque ele é bem simples de você visualizar. Vamos supor que aqui no meu armário tem acabado todos os meus perfumes. E eu que sou fã de perfumes, preciso de ter perfumes, né? E aí eu chego pro meu esposo e falo assim, ó, amor, eu preciso. Será que ele vai entender o que eu tô falando? Não vai, não. Por quê? Porque o verbo precisar, ele não encerra o seu sentido completo no verbo. Automaticamente, meu esposo vai falar assim, Andressa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Precisa de roupa, de sapato? Então, repare que, ó, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Repare que tem a presença ali obrigatória da preposição de, para chegar até o termo que complementa o sentido desse verbo, né, perfumes. Preciso de perfumes. Um outro exemplo que eu vou dar, e é o último exemplo, que é o verbo transitivo direto e indireto. O verbo dar, tá? Eu dei um presente à minha mãe. Olha que interessante, eu não posso simplesmente falar eu dei, porque a pessoa vai falar assim, gente, mas se ela deu, quem dá alguma coisa, dá alguma coisa e dá essa coisa a alguém. Repare que são dois complementos, são dois termos necessários para complementar o sentido desse verbo. Quem dá alguma coisa, dá o quê? O complemento direto. Quem dá alguma coisa e dá essa coisa a alguém, dá a quem? Repare que você vai ter ali o complemento indireto com a presença obrigatória da preposição a, beleza? Aqui então nós vamos falar do verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que transita para outro termo da oração, porque ele sozinho não tem sentido completo, mas ele vai transitar com a presença obrigatória da preposição. Repara aqui, nós temos o seguinte exemplo, tá? Ó, nós temos aqui o primeiro exemplo, o lugar onde moro é valorizado. Qual é o verbo? Repara aí, ó, o lugar onde moro é valorizado. Bem, nós temos dois verbos. Repara aqui, ó, nós temos o verbo morar e nós temos o verbo é. O verbo é, a gente sabe que é aquele verbo que faz uma ligação, ele estabelece uma ligação entre o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, ao sujeito. O lugar é valorizado. Essa aqui é a nossa primeira oração. O lugar é valorizado. Beleza. Não é por meio desse verbo que vai pedir ali a minha preposição. A gente vai analisar então o verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Mora em que lugar? Mora onde? Repara que o verbo morar não está pedindo a preposição obrigatória. Diferente do que acontece no segundo exemplo. Olha o segundo exemplo. O lugar aonde vou morar é valorizado. Repara que o único verbo que vai modificar aqui é o verbo vou. Nós temos o verbo de ligação é, que está ali para ligar a característica do sujeito ao sujeito. Beleza, nós já falamos sobre ele. Agora, olha ali, ó. Eu vou. Quem vai a algum lugar. Vai a onde? Então, repare que a presença ali da preposição, que está aqui, ó, no aonde, ela é exigida pelo verbo ir. Porque o verbo ir é um verbo que rege com a preposição, a presença obrigatória da preposição. Isso você aprende lá no conteúdo de regência verbal, tá? Existem alguns verbos que pedem obrigatoriamente a presença de uma determinada preposição. Vamos aqui às considerações, aqui nessa caixinha aqui ao lado, ó. Primeira consideração. Na primeira frase, o verbo morar não pede preposição, o que não ocorre com o verbo ir, porque quem vai a algum lugar, né? Da segunda oração, né? Da segunda ali situação, do segundo período. Quem vai a
a algum lugar. Repare que quem vai a algum lugar. Além disso, temos a questão do movimento. Muitos alunos também pegam sempre esse bizu, né? A gente utiliza ali a preposição ali juntinha, aglutinada com o pronome relativo onde, quando indicar movimento. Outra dica é a questão, então, aqui do movimento, aonde ocorre com verbos que indicam movimento, enquanto, né? Onde indica lugar estático. Bechara, no seu livro, ele vai advogar que onde é para a ideia de repouso e aonde para a ideia de movimento. Eu espero que esse vídeo bem curtinho e bem resumido tenha ajudado você, tá bom? Não deixe de assistir os outros vídeos, estou tentando postar o máximo de vídeo bacana aqui com resumões para poder estar te ajudando aí nos seus estudos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!